Hi students, aqui é o professor Rafael e nesse vídeo eu vou explicar as atividades da semana 3 do PET 6 de língua inglesa do terceiro ano do ensino médio. Essa semana nós vamos estudar um pouco de gramática. Bom, aqui na primeira página do PET dessa semana, pessoal, eles apresentam, reforçam que no PET 5 estudamos o gênero biografia. Em biografia, como a gente vai falar de acontecimentos passados, geralmente utilizamos um tempo verbal no passado. No caso, utilizamos geralmente o simple past para falar de coisas que já aconteceram no passado e se concluíram no passado. E aí eles dão a seguinte informação, que os verbos usados para o passado simples são classificados em verbos regulares e irregulares. O que seria isso, pessoal? Verbos regulares são aqueles, no simple past, são aqueles que, quando a gente for fazer a forma passada deles, basicamente a gente vai só acrescentar ed. Então, por exemplo, work, worked, like, liked. Eles são verbos regulares porque a gente só vai acrescentar ou de ou ed. Os verbos irregulares são aqueles que eles não seguem uma estrutura específica. Eles têm, cada um deles tem uma forma. E aí nessa semana nós vamos focar em alguns verbos irregulares. Eles não possuem o passado terminado em ed e muitos deles são usados, pessoal. Inclusive muitos alunos acreditam que existam mais verbos irregulares do que verbos regulares, mas não é assim. Acontece que eles são mais utilizados. E aqui, como aqui está sendo dito, a melhor forma de aprender verbos irregulares é praticando, sempre conferindo-os na lista. Sim, sempre conferindo na lista, mas praticando, utilizando. E eles deram um exemplo aqui, ó, do verbo falar, que é to speak. No presente é speak, no passado é spoke, tanto para I, you, she, he, it, we, they. Tem essa vantagem que no simple past a forma verbal é a mesma para todas as pessoas, ao contrário do português que tem inúmeras conjugações, né? Bom, e aí eles trazem aqui uma lista com alguns dos verbos irregulares. Na primeira coluna vem o infinitivo, ou seja, o verbo na forma base dele, sem sofrer modificações. Na segunda coluna nós temos a forma dele no simple past, ou seja, para falar sobre ações que começaram no passado e se concluíram no passado. O past participle na terceira coluna, que a gente utiliza para fazer a voz passiva e também para alguns tempos verbais, os tempos verbais perfeitos, mas nós não vamos focar neles. E aqui o significado desses verbos, ok? Então a lista é imensa, porque são muitos verbos irregulares, pessoal, são mais de 150, não sei exatamente a quantia, sei que fica entre 150 e 200, se eu não me engano. Então aí tem essa lista, decorar não é uma solução boa, então a melhor forma é praticar, ou seja, fazer exercícios, se tiverem oportunidade de praticar com outras pessoas que estejam aprendendo ou com estrangeiros, melhor ainda. E aí depois disso, pessoal, eles trazem uma questão que utiliza verbos irregulares, mas aqui tem uma outra questão que é interessante. Aqui está pedindo o seguinte, para vocês assinalarem a alternativa que corretamente preenche as lacunas 1, 2 e 3 das frases a seguir. Aqui, pessoal, não é necessário somente saber o que são verbos irregulares, né, quais são as formas dos verbos irregulares, mas aqui também é necessário saber quais são as colocações que combinam com essas palavras. O que seria isso? Colocações ou collocations são verbos, são palavras que se combinam naturalmente com as outras. Então, por exemplo, eu posso falar promessa. Em português a gente pode falar fazer uma promessa, quebrar uma promessa, mas a gente não pode falar dizer uma promessa. Não, porque não combina. A mesma coisa acontece no inglês. Então aqui está aparecendo três substantivos, né? Favor, attempt e decision. Então alguns verbos combinam com
com essas palavras, com esses substantivos, e a gente tem que ver qual deles a gente vai utilizar. Aqui no caso, o pessoal quer saber se vocês utilizariam do or make, que o verbo fazer em português e em inglês vocês sabem que ele pode ser tanto do ou make. E como que eu vou fazer para saber qual utilizar? Com a prática. E aí eu trouxe aqui para vocês esses trechos aqui de um dicionário de collocations. Ele só tem collocations, ou seja, as combinações de palavras. E aí vamos ver as palavras aqui, ó, favor, attempt e decision. Então a gente pode falar ask a favor, expect a favor, bestow a favor, do a favor, grant somebody a favor, owe somebody a favor. Então a gente já sabe da primeira, ó. Para favor vai ser did, então a gente vai ficar entre a A e a C, ok? O passado de do é did, ok? E agora com attempt, vamos ver o attempt. Make, a primeira combinação aí, ó. Então, letra A, letra C ainda. Agora vamos precisar ver o decision. Então, arrive at, come to, make, chegamos. Então, did, made, made. Como vocês já sabem, pessoal, eu vou estou trazendo as respostas para vocês. Então, caso vocês queiram fazer esses exercícios sozinhos, pausem o vídeo, façam o exercício e depois reproduzam o vídeo novamente para conferir se as respostas de vocês estão batendo com as minhas. Então, a letra A, did, made, made. He did me a favor 2 months ago. They made an attempt to escape. I made an important decision last night. Na questão 2 temos uma outra questão de vestibular aqui e quer que vocês completem o texto utilizando a forma correta do passado, a conjugação do passado correta dos verbos que estão entre parênteses em inglês. Então, vejam esses verbos que estão aqui, go, dance, não é dances, viu pessoal? Porque se for a forma base aqui, entre parênteses, então não pode ter esse S. Então, go, dance, eat, live, decide, see, get, take, fall. Ok, bom, aqui vocês simplesmente devem saber qual é a forma do passado desses verbos para fazer o exercício. Nem precisa ler, sinceramente não precisa ler o texto para responder esse exercício. Depois podem ler só para praticarem a leitura. Bom, e aí o que vocês vão fazer, pessoal? Vão observar aqui as opções. Qual dessas opções aqui que todos os verbos estão no passado? Aí a gente tem que fazer o seguinte, o primeiro verbo é go, né? Então, a letra A está todos no infinitivo. Letra B, went. Went é qual forma do go? Vamos ver. Aí eu procurei num dicionário. Dicionários bons, eles geralmente mostram as formas dos verbos irregulares no passado e no pretérito. Perdão, no passado e no particípio passado. Então, ó, no presente, go ou goes, para he, she, it. Went e gone. Então, letra B já. Mas só para ter certeza, vamos conferir C e D. Letra C, will, go, will dance. D, had gone, had danced. Na letra C está se referindo ao futuro e na letra D está se referindo ao particípio passado. Então, resposta B. Agora, pessoal, tem uma lista de verbos irregulares aqui nessa tabela e pede para que vocês completem corretamente o quadro abaixo. Então, vocês podem voltar naquela primeira página, primeira e segunda página das atividades dessa semana, que tem geralmente alguns livros didáticos de inglês, ou todos, né, se eu não me engano, tem essa lista de verbos irregulares e vocês vão ter que completar o quadro com em forma do infinitivo ou simple past ou a tradução. Uma forma só de exercitar mesmo. Então, vejamos aqui, to drive. Qual que é o simple past dele? Drove, e a tradução, dirigir. Aí agora na segunda coluna a gente já tem o simple past de um verbo, ate, aí fica um pouco mais difícil. Vamos então, qual que é o infinitivo? To eat, e a tradução, comer. Terceiro, to fly, qual que é o simple past dele? Flew,
e a tradução voar. Na próxima, nós temos a tradução ter. Como se diz ter em inglês? To have. Qual que é o passado dele? Had. Muita gente acredita que passado de have é has, mas não é, viu, pessoal? Has é a terceira pessoa, é a forma do she, he, it. Depois, na próxima coluna, nós temos o simple past de um verbo, é o knew. Qual que é o infinitivo dele? To know. E a tradução, saber ou conhecer. Na próxima, o verbo, nós temos o infinitivo to pay, o simple past seria paid, e a translation, a tradução, pagar. Em seguida, temos o verbo saw, no passado, que no infinitivo é o verbo to see, a tradução é ver. E o último verbo que nós temos aí é escrever. O simple past dele, o infinitivo é to write e o simple past é wrote. Ok. Então, pessoal, essa é uma forma de praticar esses exercícios, mas eu recomendo que vocês escrevam exemplos utilizando esses verbos, exemplos verdadeiros, porque assim fica mais fácil de assimilar e vai fazer mais sentido, né? Vai ser mais eficaz para a aprendizagem de vocês, porque vocês vão associar uma experiência pessoal com a aprendizagem da língua. Então, por exemplo, para quem já estiver dirigindo, I drove my mom to her work yesterday. Eu levei minha mãe para o trabalho de carro ontem. I ate lasagna last Sunday. Melhor forma, pessoal, de praticar, ok? É utilizando e não decorando. Na questão 4, está pedindo para que vocês retornem ao poema da semana 2, aquele que vocês fizeram na semana passada, né, que vocês leram e responderam algumas questões sobre ele, e identificarem todos os verbos utilizados no texto. Em seguida, selecionar aqueles que são irregulares e escreverem no espaço abaixo o passado de cada um. Uma tarefa um tanto quanto difícil, né? Mas vamos fazer isso. Algumas dessas... Atenção, pessoal, para o seguinte ponto. Alguns desses verbos, algumas dessas palavras desse poema, elas servem como substantivo ou como adjetivo, mas a gente vai focar nesse poema aqui todos os verbos, ou seja, então tem palavras aqui que vocês vão ver. Mas tal palavra não é um substantivo? Também, mas nesse poema a função dela é um verbo. Então vamos a elas, ó. Hate, talk, cut, drive, stare, read, makes, your, o verbo to be, are. Eu não sublinhei as que estão repetindo, viu, pessoal? Teve outras palavras aí, por exemplo, makes e o hate, que já apareceram novamente, mas eu nem sublinhei porque só uma vez já tá bom, né? Já tá bom. Lie, laugh, cry, call. E aí o que vocês vão ter que fazer, pessoal? Verificar aqui na lista quais são os verbos irregulares e escrever o passado de cada um. Então vocês vão procurar na lista, já vão direto, está em ordem alfabética, a gente vê aqui, está pequeno, mas vocês podem, aí na casa de vocês, né, ver um tamanho maior. Então, hate, vocês vão procurar na lista, não está, então ele é regular. Talk, não está nessa lista aqui, mas talk também não é irregular. Cut, o cut não está aqui, pessoal, mas ele é irregular, ok? Porque no passado ele é cut também e no participo passado também. Drive, aqui tem na lista, ó, drive, drove, driven. Read, também não está aqui, mas read é, ok? Make, tá aqui, ó, make, made. Your, verbo to be, provavelmente na lista anterior, ele é irregular. Lie, não. Laugh, também não. Cry, também não. Call, também não. Ok, então, os verbos irregulares são cut, drive, read, make e o to be. Ok?
Por fim, pessoal, no último exercício, vocês vão ter que completar essas frases com os verbos irregulares que estão na caixa na forma correta deles no passado. Então, nesse exercício, ao contrário daquele outro, que bastava você utilizar vocês utilizarem as formas dos verbos entre parênteses no passado, nesse aqui vocês vão precisar ler as frases para ver quais desses verbos combinam com os complementos que estão aqui. Então, na letra A, ó, os verbos são eat, have, swim, buy, sleep. Comer, ter, nadar, comprar e dormir. Então, vejamos. She at the club yesterday. Ela no clube ontem. Vale lembrar, pessoal, que em inglês club não é clube de piscina igual nós temos aqui em português, ok? Club é boate, ok? Basicamente é boate. Podem utilizar o club também para algum centro de esportes. Então, o que ela pode fazer no clube? Comer, pode. Agora, ela teve no clube, não faz sentido. Nadou no clube, se tiver uma piscina, sim. Comprou no clube também não pode, né? Porque quem compra, compra alguma coisa, então precisaria de um complemento. Dormiu no clube, pode ser. No clube ou na boate, né? Então vejamos as próximas. Na letra B. We many books last Friday. Nós, muitos livros na sexta-feira passada. Já descartamos o comer. Ter, não faz sentido. Nós tivemos muitos livros semana passada. Nadar e dormir a gente já pode tirar, né? Então, o by seria o melhor. Na C, my brother, essa é bem aleatório. Então, every afternoon, meu irmão, todas as tardes. Então, meu irmão comeu, meu irmão teve, meu irmão nadou, meu irmão comprou, a gente já utilizou, meu irmão dormiu. E na D, minha filha, my daughter, few vegetables for dinner. Minha filha, poucas verduras para o jantar. Então, o que ela comeu ou ela comprou? Então, vejamos. She ate at the club yesterday. Então, ela comeu na boate, né? É uma possibilidade. Tem boates que oferecem, né, alguns lanches, alguns petiscos. We bought many books last Friday, porque quem compra, compra alguma coisa. My brother swam ou slept every afternoon. Então, meu irmão nadou ou dormiu todas as tardes. My daughter had few vegetables for dinner. Ok? É possível, em algumas dessas frases, como eu disse, utilizar mais de uma opção, mas para fazer sentido, pessoal, eu acredito que a ordem melhor seja essa, ok? Bom, essa semana são somente essas as atividades. Se vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo Google Classroom ou por redes sociais ou por e-mail, que vai ser um prazer ajudar vocês. Thank you so much for watching. Until next time.